Nessa segunda aula, eu vou ensinar como que você desenha o apartamento modelo da nossa aula. Então, eu vou deixar um link aqui embaixo para você baixar esses dois arquivos. Um arquivo em AutoCAD e um arquivo em PDF. Se eu abrir esse arquivo em PDF, você vai ver que tem aqui o desenho direitinho do apartamento com todas as medidas. É um apartamento de 7,90 por 7,55. Do lado direito aqui, ele tem uma cota até o final de 9,50, porque ele está pegando também a sacada. Então, a ideia é, no final desse curso básico, você conseguir deixar o seu desenho exatamente como está esse daqui. Pode ver que ele está configurado numa folha tamanho A4. Esse carimbo não é um carimbo de prefeitura, é um carimbo que você vai apresentar para o seu cliente. Você vai apresentar o projeto para o seu cliente, ok? Então, vamos começar a fazer esse desenho. Eu vou deixar ele aberto aqui com as medidas principais para irmos desenhando no AutoCAD. Então, voltando para a pastinha, você tem duas opções de abrir o arquivo. Você pode dar 2 cliques nele e ele vai abrir, que é a maneira mais rápida, ou você vai abrir o AutoCAD, vai vir aqui nessa opção Open Files ou Abrir Arquivos, clica nela, você vai localizar dentro do seu computador aonde que está salvo o seu desenho. No meu caso está aqui em modelo, eu clico em cima do nome dele, posso dar 2 cliques ou um clique e clico em Open, ele já vai abrir o desenho. Aqui ele aparece fala que não encontra uma referência, eu vou clicar aqui, ó, Always Ignore, e vou clicar aqui em Ignore. Então ele vai ignorar todas as referências externas que aparecerem para mim. A primeira coisa, explicando o desenho para você, do lado esquerdo eu coloquei aqui uma bibliotequinha básica para a gente começar a desenhar. Então desse lado eu tenho aqui cotas e linhas de chamada, tudo na escala 1:100. Eu tenho identificações de portas e janela, que são essas identificações que a gente vai colocar aqui dentro da porta para no final a gente fazer um quantitativo para o cliente. Parando a aula, só para deixar uma dica para vocês. Esse clica e arrasta, eu sempre uso a bolinha do mouse. Então sempre que você vê eu arrastando o desenho para o lado, eu aperto aqui e puxo para o lado. E o zoom, só você rodar a bolinha para cima ou para baixo. Vamos continuar a aula. Eu tenho as cotas na escala 1:100, cotas externas, que são as cotas com linhas, e as cotas internas, que são as cotas sem linha. Então, aqui eu coloquei só as cotas externas. Na hora do desenho, a gente vai colocar uma cota interna. Caso você queira deixar o desenho mais limpo, não colocar tantas medidas desse jeito, você pode colocá-la por dentro. Voltando aqui, eu tenho identificação do nível, identificações de texto, eu tenho aqui planta, a escala que vai estar o desenho, o nome se é do dormitório 01, 02, se é sala, se é cozinha, a área e qual que é o tipo de piso. Algumas identificações de fachada, na hora que você for fazer uma elevação, identificação do norte do desenho, identificações de corte, eu sempre por padrão, eu uso sempre o corte A na horizontal e o corte B na vertical, alguns modelos de achuras já configuradas e algumas linhas de parede fina, parede grossa, parede a demolir, que é tracejada, linha de eixo, que é traço e ponto, linhas de janelas e portas, móveis, projeção, telhado e vegetação. Aqui nós temos a biblioteca, então vamos ter aqui lavanderia, eu tenho o tanque e uma máquina de lavar roupa, guarda-roupa com 4 tamanhos diferentes, cozinha, uma pia pequena, uma pia com parte seca e molhada, fogão de 6 bocas, 4 bocas e uma geladeira, a mesa de jantar, algumas configurações de mesa de jantar, opções de cama de solteiro e cama de casal, alguns móveis que compõem a sala, como um rack para TV, poltrona, sofá de 2 lugares, sofá de 3 lugares e um vaso.
os itens do banheiro, então uma caixa d'água, apesar que como é uma reforma em apartamento, a gente não vai utilizar caixa d'água, mas caso você precise para algum projeto residencial, já tem aqui a dimensão direitinho de uma caixa d'água de 1000 litros. Uma pia com cuba, uma pia mais simples, aqui é uma pia de granito, né? Aqui uma pia de louça, um box, chuveiro e 2 modelos de vaso. Temos também uma opção de carro, isso é bem genérico, depois eu coloco para vocês algumas outras opções. Portas e janela, eu coloquei aqui uma porta de 70, uma porta de 80 e uma janela. Isso daqui é só para a gente entender, nós vamos desenhar a janela durante o desenho. Então, aqui é só uma referência. E caso você queira fazer um escritório, eu coloquei aqui uma mesa com computador e uma cadeira. Aqui eu tenho uma tabelinha de esquadrias, então porta 1, tamanho dela, janela 1, tamanho dela. Aqui eu deixei 2 tamanhos de folha já configurados, um tamanho A4, que ele tem, aqui já vamos até arrumar isso daqui, ele tem 210 por 297 e o A3 que tem 420 por 297. Isso daqui, todos eles são editáveis, eu vou ensinar mais para frente como editar um texto dentro do AutoCAD. E esse é o desenho que nós vamos montar. Então, essa bibliotequinha vai estar para você direitinho. Esse daqui não vai ter esse desenho, vai estar dessa maneira, em branco, e a gente vai construir o desenho junto. Agora, a próxima aula, a gente vai começar a fazer o desenho em si. Vamos começar desenhando as paredes externas e depois a gente vai avançando aula a aula, ensinando um pouquinho por aula de cada comando e colocando todas essas linhas de parede, portas, linha de abertura, representação de abertura da porta, mobiliário, o texto, o vasinho, a janela, todos os itens que compõem nosso desenho. Vamos fechar com as cotas, com o texto e editar aqui embaixo todos os textos de acordo com o que você quiser.